aviação, para mim, isso vem de berço, né? Eu, desde muito novo, eu sempre vivi, brinquei dentro de uma aeronave. O meu pai era piloto, o meu avô era piloto, voou na guerra. Aliás, inclusive o avô, a parte de pai, parte de mãe, eram pilotos. E o meu pai, como trabalhava na VASP, e eu era criancinha, eu era garotinho, né? A VASP, naquela época, ela dava presentes para os filhos de funcionários, dava os aviãozinhos de brinquedo. Então, aquilo ali foi me fazendo apaixonar pela aviação. Eu e minha irmã, né, sempre viajávamos com meu pai. E então, um voo turbulento, por exemplo, estava todo mundo passando mal dentro do avião e eu e minha irmã brincando pelos corredores ali, uma coisa natural, né, para nós. Então, o amor pela aviação, que a aviação na realidade é um vírus que você pega no sangue e quando é contaminado você não consegue mais se livrar dele. Então, isso vem de criança, vem de berço, foi crescendo dentro de mim. O exemplo do meu pai, que foi um comandante assim de alto nível, eu sempre o admirei muito. E por mais que ele quisesse que eu fosse médico, olha só, ele queria que eu fosse médico, ele lutou para mim ser médico, mas aquela essência, né, estava dentro de mim, como um livro que existe chamado O Dom de Voar. Então isso aí cresceu dentro de mim, virei rapazinho, estudando, e fui direto para estudar aviação. Tanto é que eu tirei a minha habilitação para voar antes do de carro. Com 17 anos, eu comecei já a fazer o curso, tirei minha primeira habilitação de piloto privado, né, que é o inicial de todos os pilotos, e daí foi deslanchando aí minha carreira, continuei estudando. Meu primeiro voo solo, que a gente chama de primeira formatura do piloto, quando ele vai pela primeira vez sozinho, ele voa sozinho pela primeira vez. O meu pai estava lá embaixo, e foi até interessante, porque você faz a volta no aeródromo para fazer o primeiro pouso da tua vida solo, né, em comando, sozinho. Chama-se voo solo. E como meu pai estava lá embaixo, eu queria, né, fazer aquela firula bacana para ele. Aí eu vim glissando o avião todo torto, para fazer aquele pouso assim, todo maluco, e fiz um pouso maravilhoso. Quando eu toquei a roda no chão, aí tudo começou. A partir daí, são 41 anos que eu estou na aviação. Isso me chama muito, grita muito dentro de mim, a dar aula, ensinar. Eu adoro ensinar, eu adoro pegar um aluno do zero, né, na minha sala de aula e transformar ele em um comandante de aeronave. Isso é uma realização que eu sinto, isso fala mais forte para mim, muito mais forte de estar dentro de um Boeing, numa companhia aérea, né? Então, parece que eu fui meio tolhido, sim, eu fui moldado para ser um instrutor, um professor, e poder formar os meus alunos zero hora em grandes comandantes, que já formei centenas de pilotos ao longo de tantos anos de instrução, né? Inclusive, às vezes eu tenho a grata surpresa, a grata realização de ter na minha sala de aula, por exemplo, um grande amigo meu, que ele tem 71 anos, ele queria comprar o aviãozinho dele, então ele sentou na sala de aula comigo para aprender a aviação, para aprender a voar. Então, isso não tem preço, né? Ser professor nesse país é uma coisa que tem que vir de dentro, tem que vir de dentro, tem que ser a sua essência de querer ensinar. Então, daí começou tudo na aviação. Então, meu nome todo é Marcos Estevão Bandeira de Brito, mas na aviação eu sou conhecido como Comandante Brito, né? E eu
em sala de aula, eu tenho algumas histórias interessantes para contar, como também vou contar uma história até em voo também. Em sala de aula, eu estava falando sobre navegação aérea, né, que é a minha matéria mais forte, a matéria que eu mais gosto de falar, é uma matéria que eu não passo para nenhum professor da minha equipe. Então, eu estava em sala de aula falando sobre latitudes, longitudes, sobre navegação ortodrômica, longitudinômica, porque ele pega meridianos, né, com ângulos iguais ou diferentes. Aí chegou um aluno e falou assim: mas como é que isso é possível, professor, se a Terra é quadrada? Eu virei assim, eu juro que na mesma hora eu fiquei como uma estátua, né? Eu não esperava aquilo. Eu virei para ele e falei assim: você deve estar brincando, né? Você está brincando comigo, né? Ele falou assim: não, eu tenho certeza, a Terra é quadrada. Pois é, ele realmente achava que a Terra era quadrada. Eu tive que parar a aula, eu gastei mais de 40 minutos para poder provar a ele que a Terra não era quadrada. Quando eu cheguei a perguntei assim para ele assim: se eu pegar um navio, começar a navegar, eu vou chegar uma hora que eu vou cair no abismo? Ele é exatamente isso. Eu falei: e se eu estiver voando, ou seja, acabou a Terra, eu vou ter que embicar para baixo, ou seja, eu vou ter que fazer um voo para baixo para poder seguir a Terra. Pois é, nos dias de hoje, foi realmente para mim uma grande surpresa um aluno cursando, né, a aviação e achar que a Terra era quadrada. Aquilo ali para mim ficou na minha história assim de aula, né? Porque depois ele se convenceu, né? Depois de vários fatos, né? Ele se convenceu que ele estava errado, mas o que é a falta de, né, falta de informação? Às vezes a pessoa chega, tem um curso de aviação e chega direto, sem cultura aeronáutica, sem nunca ter entrado no avião. Isso aí também é uma coisa interessante, ou seja, a pessoa nunca chegou perto do avião e você tem que fazer com que ele seja especialista daquele avião antes de chegar perto, né? E isso foi um fato em sala de aula que eu nunca mais me esqueço. Tá? E um outro caso também muito interessante é que na aviação você faz o curso teórico, aí você voa 40 horas de voo, aí você continua, faz mais outro curso teórico de tantos meses, aí você continua voando, aí você faz curso de especialização, de multimotor, instrumento, tal. Você vai se formando ao longo de alguns anos para você poder acessar uma companhia aérea. Então, eu tava no meio do curso, mais ou menos, do meio para o fim, e mais um aluno chegou e falou assim: quando é que eu vou poder colocar o meu uniforme para entrar na companhia aérea? Eu vou poder mandar um currículo para uma companhia aérea dessa? Eu falei, eu também fiquei sem entender, mas como assim que você vai poder mandar um currículo? Você está terminando um curso teórico, você não vai voar, tá? Eu disse, não, quando eu terminar aqui, eu já não posso entrar numa Latam, numa Gol? Eu falei, não, você tem que voar, você tem que treinar, você tem que fazer vários cursos. Ou seja, ele achava que, novamente uma falta de informação, ele achava que terminasse os 5 meses do curso de piloto privado, ele já era o comandante de uma companhia aérea. Né? São fatos assim, interessantes que na sala de aula a gente encontra e não tem como você não guardar aquilo para o resto da vida com uma curiosidade. E uma que não foi em sala de aula, que meu pai que me contou, que também é uma coisa meio engraçada que às vezes eu conto em rodas de piloto, foi que tinha um comandante que ele era muito severo. Ele era tipo de comandante que, se o comissário desse qualquer bobeira tal, ele tirava de voo, ele desembarcava o comissário, então todo mundo tinha muito medo dele, né?
e tinha um passageiro que estava, na hora do abastecimento, ele puxou um charuto enorme, né, um charutão, e começou a fumar na hora do abastecimento. Aí o comissário chegou lá, falou assim: meu senhor, o senhor poderia apagar o seu charuto, porque nós estamos abastecendo a aeronave e é extremamente perigoso, o senhor poderia apagar o seu charuto? Ele virou para o comissário e falou assim: não, não vou apagar esse charuto, não, eu vou continuar fumando. Aí ele falou assim: mas é preciso, é proibido. Aí ele falou assim: não vou apagar. Aqueles caras grosseiros, né? Aí ele saiu, virou as costas, aí falou assim para os colegas dele: falou assim, olha, aquele cara vai dar problema, ele não quer apagar o charuto, nós estamos abastecendo o avião, eu tenho medo de falar com o comandante. Aí ele falou assim, não. Aí o outro comissário, vou tentar. Chegou lá, meu senhor, o senhor tem que apagar o seu charuto, porque está com o querosene, né, tá no ar, e nós podemos até explodir aqui e morrer. Aí ele falou assim, não vou apagar o charuto, não vou apagar o charuto. Aí o comissário falou assim, vou falar com o comandante. Chegou no comandante, ele estava lá fazendo o cheque de decolagem, assim, configurando os instrumentos de navegação. O comissário falou assim, olha, tem um passageiro lá fumando na hora do abastecimento que não quer apagar, nós já fizemos de tudo. O comandante nem olhou para trás e falou assim, ó, isso é um problema de vocês, passageiro é com vocês, meu problema é voar o avião. Aí o cara voltou e falou assim, olha, tá difícil, eu não sei o que fazer, vou tentar mais uma vez. Aí chegou lá no passageiro, por favor, o senhor precisa, você vai trazer problema para o comandante, você precisa apagar esse charuto. Ele falou assim, não vou apagar, não vou apagar esse charuto, você vai querer vir aqui apagar? Assim, muito grosseiro para o comissário. Aí o comissário voltou e falou assim, olha, vou ser desembarcado mesmo, mas eu vou chegar para o comandante e falei que eu não resolvi o problema. Aí chegou lá para o comandante e falou assim, olha, comandante, eu não consegui, se eu quiser me desembarca, porque eu não consegui fazer com que esse passageiro apagasse o charuto. Aí ele pegou, falou assim, botou a cadeira para trás, né? Levantou, falou assim, eu vou lhe mostrar como é que resolve, vou mostrar como é que faz o seu trabalho, tá bom? Aí foi lá, no passageiro pegou o extintor de incêndio, no passageiro ele pegou e jogou o extintor de incêndio, o charutão ficou branco, caiu no colo dele, aí virou passageiro, algum problema? Ele ficou olhando para o passageiro todo branco assim, aí virou as costas, tá vendo como é que é? É perigoso? Pode pegar fogo? Então apaga o foco de incêndio. Aí voltou para a cabine e dessa vez não desembarcou ninguém. Então nós temos fatos aí na aviação muito interessantes, muito, tanto em sala de aula quanto em voo, que dá para escrever um livro aí, muito, muito bacana. Bom, todo mundo sabe, né, que o aluno, isso aí em regra geral, né? O aluno ele gosta, né, de testar o professor, ele quer saber se realmente o professor sabe o que está ensinando. Isso é normal em todos os alunos. Tem aluno que gosta de testar, né, o que o professor está falando, o que ele sabe. Às vezes ele vai procurar em livro. Então, quando eu comecei, logo que eu comecei a dar aula, ainda estava, né, meio tímido ainda, eu montei um manual de navegação aérea, foi até inclusive no Rio de Janeiro que isso aconteceu. Foi logo que eu comecei a dar aula, foi uma das primeiras aulas minhas, né? Estava realmente meio tenso em relação às respostas da turma. Quando você se acostuma com a turma, o negócio flui, você consegue amigos, você faz amigos, são turmas que às vezes ficam no coração da gente, né? É uma coisa muito gostosa quando você está assim, entrosado com uma turma e aquilo ali realmente guarda muita saudade dos alunos, né? Mas dessa vez nós estávamos começando, ninguém conhecia ninguém, e eu estava lá dando aula, de repente um aluno perguntou sobre
sobre um fato que tinha uma parte do manual, que era a última página do manual. A última página do manual. Aí eu virei para ele e falei assim: você está vendo que nós estamos dando ainda a parte ainda de latitude, longitude? Nós não chegamos nessa parte ainda. Não, mas eu preciso saber, eu quero saber, isso é uma curiosidade minha, eu quero saber. Aí virei para ele e falei assim: você pegou isso no manual, não foi? Ele falou assim: peguei lá atrás no manual. Eu falei: pois é, quem fez esse manual fui eu. Eu que fiz ele de ponta a ponta. Então, quando você quiser me derrubar, não faz pergunta do manual. E o manual eu vou saber ele, né, de cabo a rabo. Eu conheço ele todo, porque eu que montei, tá? Se você quiser me derrubar, tenta fazer perguntas diferentes, mais complexas, né? Mas do manual você não vai conseguir, não. Aí todo mundo na sala riu, tal, e ele ficou depois amigo, tal, mas é aquilo ali que sempre acontece em sala de aula. Todo aluno gosta de testar o professor, para saber se realmente ele tem bagagem e se ele realmente vai conseguir passar as informações que ele precisa da matéria, né? Isso foi curioso e foi tenso na hora lá, ainda mais sendo um professor sem experiência que eu era, né? Bom, tem mais um fato muito engraçado aí que eu guardo com muito carinho, que aconteceu com o meu pai, né? Porque toda a minha carreira foi pautada no que ele foi, né? Para mim, ele foi meu grande herói, um grande comandante. Eu tentei ser um pouquinho do que ele é. E ele estava dando instrução para um piloto em instrução de comando. Ele estava sendo, né, treinado para ser um comandante do avião. Na época, os aviões antigos eram aviões convencionais, eram aviões, o DC-3, ele tinha a cauda baixa e para decolar ele tinha que levantar a cauda, né, abaixar o nariz para poder enxergar a pista e decolar. E esse rapaz que estava em instrução, esse piloto, ele estava na esquerda, meu pai na direita, e eles começaram a decolagem para fazer o último treinamento para ele poder fazer o cheque para virar comandante, né? E meu pai sempre foi um cara assim muito tranquilo, muito tranquilão, um cara assim muito cabeça fria. Ele foi feito mesmo para aviação. Quando eles começaram a correr, não estavam vendo nada na frente, né? Quando abaixaram o nariz e levantaram a cauda, né, viram um animal na pista. Um animal na pista e tem momentos de tensão dentro de uma cabine que o piloto congela, nós chamamos que ele congela. Então, esse piloto que estava sendo instruído, ele apontou lá e gritou um boi, gritou assim, um boi, e congelou. O meu pai ficou olhando para ele para ver qual seria a reação, né? Ele não reagiu mais e ficou lá congelado. Aí meu pai teve que assumir o avião, flapeou tal, e tirou do chão, mesmo com pouca velocidade, e passou, levantou o trem tal, e foi, conseguiu passar lá do animal que estava na pista. Decolou, ficou esperando ele descongelar, ele descongelou, aí virou pro meu pai e falou assim: pois é, né, comandante? Eu acho que eu me dei mal nessa, né? Não vou conseguir passar, né, para comando e tal. Aí meu pai virou para ele, assim, muito tranquilo, né? Falou assim: olha, tudo bem, congelar é normal, né? A gente vê um animal na nossa frente, congelar é normal. Mas, pelo amor de Deus, você gritou um boi com uma puta teta pendurada ali debaixo, era uma vaca, rapaz, não era um boi. Como é que você me grita um boi? Aí o cara ficou desarmado, né? O cara ficou desarmado e meu pai não cortou ele, claro, porque foi uma situação mesmo realmente tensa. Isso aí se adquire essa calma com o tempo, né? Tempo de voo. E essa história ele me contou e eu nunca mais esqueci. Eu queria
compartilhar aí com vocês. Você vê que um momento muito bacana que aconteceu na minha vida, né, como professor, como instrutor, foi um aluno que eu formei ele por completo, dei todos os cursos dele, não só a parte teórica, dei a parte prática, e ele foi para a vida, né? Ele foi na vida, seguiu a vida dele, seguiu a profissão dele, e nós perdemos o contato. E teve uma vez que eu estava vindo de Goiânia para o Rio de Janeiro, estava lá na fila, lá, fiz o check-in, estava na fila de embarque, por coincidência era o primeiro a ser embarcado. Aí estava vindo a tripulação do avião, né, todo mundo, comandante, copiloto, comissários, eles vêm juntos, né, para poder assumir o voo. Aí só que ao invés de ir para a sala, né, para a porta de embarque, ele veio na minha direção. Eu também aquele comandante, né, com cap, assim, não reconheci. Aí ele chegou perto de mim, tirou o cap e falou assim: Meu comandante, você está aqui, você vai no meu voo? Eu falei: Não acredito, é você? Você é o comandante do avião? Assim, sou eu, meu comandante. Aliás, para aqui o comandante do avião vai ser você. Você que me formou, você que deu tudo que eu precisava para seguir na aviação, o meu conhecimento. Então, hoje o comandante do voo vai ser você, meu. Aí me pegou pelo braço, me levou para o avião, me levou para dentro da cabine e nós ficamos conversando sobre os tempos antigos, ou seja, o comandante do avião tinha sido um aluno meu e ele me reconheceu e fez essa homenagem, inclusive no rádio, no speech do avião, ele comentou que o professor dele estava a bordo, estava lá na cabine, que era um voo especial para ele. Nossa, aquilo ali bateu no meu coração assim de uma forma louca. E isso aí, essas coisas que fazem com que a gente tenha ânimo e força de continuar dando aulas, formando gente e pegando esses alunos que nunca viram um avião e transformando num comandante de uma aeronave. E a consideração que ele teve comigo ali foi, para mim, a maior glória, o ponto alto que eu tive na minha vida como professor. Bom, então, para terminar esse bate-papo aí, esse momento aí junto com vocês, que foi muito honroso poder estar aqui falando com todos, eu queria terminar falando o seguinte: no meu segmento de mercado, na minha profissão de aviação, é uma profissão que muita gente não tem acesso, tem muita gente que desconhece, né? Na realidade, a profissão em si, o curso de piloto, isso não aparece na mídia, não aparece nem curso de piloto, nem comissário, não é divulgado nem nada. Mas eu queria falar o seguinte: quem quiser ser piloto, independente de ser piloto profissional ou não, às vezes a pessoa já tem uma formação, ele já tem, né, uma vida e quer usar a aviação como hobby, é possível também. Você vê o grau de coincidência. Quando eu cheguei aqui para dar aula na EACOM, que aqui eu me sinto em casa, aqui é minha casa, né? O nosso diretor aqui é um cara que nos deixa assim muita vontade para poder passar a nossa mensagem, não sem nenhuma exigência. E nós, quando nós sentamos e conversamos, assim que eu comecei a dar aula aqui, nós vimos o seguinte: ele também, como piloto, no Rio de Janeiro, eu fui fazer uma aula de simulador e quem tinha sido meu instrutor no simulador foi o diretor aqui da escola, aqui no Canário. Ele tinha sido meu instrutor de simulador e há muitos anos atrás, lá no Rio de Janeiro, e nós fomos nos encontrar aqui, ele como meu diretor e eu dando aula para ele. Foi um momento assim incrível. Você vê a coincidência, como é que todo mundo na aviação se conhece. Então, você que quer ser piloto,
profissional ou não se atente ao fato, é muito caro, é muito difícil. Não é. É só você querer. Tanto é que eu contei o fato aqui, tinha um dono de uma clínica com 71 anos de idade, sentou na nossa cadeira aqui e estudou, hoje em dia já está se formando em piloto. O dono do Café Floresta, um amigo meu, o Paulo, posso até falar o nome dele, ele também ele já tem a vida dele já feita, ele quis fazer o curso de piloto, sentou aqui e fez o curso de piloto. Eu não tenho condições financeiras, não existe isso. Para tudo se dá um jeito. Então, se você quiser realmente, tem vontade de tocar as nuvens, chegar mais pertinho de Deus, ser um piloto, não se trave por nenhuma informação falsa. Chega aqui, conversa com a gente, porque não é difícil. Nós viabilizamos para você poder seguir essa carreira ou usá-la como hobby. Tá bom? Foi um grande prazer aqui estar falando com vocês e sempre vou me pôr à disposição aí para poder tirar qualquer dúvida e conversar sobre a aviação como um todo. Tá? Muito obrigado.